Hoje vocês vão entender muito do porquê que eu falo que a Justiça do Trabalho ela precisa acabar, né? Ou se renovar. Por quê? Porque aqui, ó, olha a notícia que saiu hoje. O TRT5, TRT da Bahia, reconheceu o vínculo empregatício entre um backing vocal com Cláudia Leite, tá? Não escuto Cláudia Leite, não tenho o menor interesse nesse tipo de música, mas vamos lá. Por que essa decisão é um absurdo? Vamos lá, vamos começar do começo. O que é uma prestação de serviço de pessoa jurídica para pessoa jurídica? São duas empresas que montam um contrato de prestação de serviços e essas empresas vão prestar serviços entre si, recebendo um pagamento dependendo do serviço que ela prestar. Quando ocorre essa prestação de serviço, o que acontece? A empresa A, Cláudia Leite, contratou a empresa B, que é o backing vocal. Esse backing vocal ele receberia de R$ 700 a R$ 1.400 por apresentação. Então é uma remuneração variável. Tá? Então só nesse ponto a gente já quebra um dos 4 requisitos do reconhecimento de vínculo de emprego, que são subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. O que a gente não consegue quebrar aqui? Pessoalidade. Por quê? Era ele que tinha que estar participando, mas você não vai arrumar outro backing vocal tão fácil assim. A subordinação, nesse caso, não tem muita. Por quê? Porque ele poderia fazer o serviço dele da forma como ele saberia prestar esse serviço, que é ser o backing vocal. Tudo bem, ele não poderia cantar outras músicas durante o show da Cláudia Leite, mas é porque era um show da Cláudia Leite. Ele poderia prestar serviço para outras empresas, para outros cantores, ele poderia cantar em outros lugares, não tinha uma cláusula de exclusividade. Tá? Então subordinação não havia. Habitualidade não havia, porque ele só era chamado quando tinha necessidade de fazer shows. Por mais que ele falasse aqui nessa matéria em que ele tinha que fazer ensaios e tudo mais, isso é necessário para o show, é por demanda, tá? A onerosidade, ele recebia, não era um trabalho voluntário, mas ele não recebia um salário, ele recebia por demanda. Se ele emitisse uma nota diferente por mês, só isso aqui já quebrava um dos requisitos do vínculo de emprego. E aí, por último, temos a pessoalidade que não dá para ser quebrada nesse exato momento, porque era necessário que ele prestasse serviço, ele não poderia mandar outra pessoa. Mas, o que me deixou mais intrigado é que ele tinha uma pessoa jurídica aberta. Muito provavelmente ele emitia nota fiscal, ele tinha um contrato com a Cláudia Leite e ele tinha uma remuneração variável e uma demanda variável. Tá? Isso aqui já descaracteriza um vínculo de emprego. Mas a juíza foi lá, né, e disse que ela deu uma enrolada, né, ela deu um somebody love aqui para poder reconhecer essa questão do vínculo de emprego. Né. Diz que há elementos suficientes para conduzir o entendimento de que havia um entrelaçamento de interesse e coordenação entre as reclamadas, pessoas jurídicas, seja pela identidade e similitude de objetos sociais, seja pelo fato de que elas funcionam no mesmo endereço. Tá? Então ele reconheceu ali a questão de grupo econômico. Tá? E outra, a concentração econômica assume variados aspectos, sendo necessário que as empresas mantenham um vínculo entre si, quer uma relação de coordenação, quer de subordinação, não especificando a legislação trabalhista a forma dessa associação de empresas. Tá. Se havia ou não subordinação, não me interessa nesse aspecto. Porque o que quebra já essa questão do vínculo de emprego é a questão da onerosidade. Não havia pagamento de salário fixo, havia emissão de nota. Gente, é um absurdo que num país como o nosso a gente tenha decisões como essa, que querem forçar o trabalhador a trabalhar só no CLT. Tá? O CLT não é o melhor método de trabalho, senão o mundo inteiro adotava. Tá? Então, por mais que eu seja advogado trabalhista, por mais que eu já tenha advogado para reclamante, advogado para reclamado também, eu não vejo a necessidade de ser sempre CLT. Tem gente que não quer ser CLT, tem gente que quer ser prestador de serviço. E aí, a justiça com uma decisão dessa só mostra como é frágil uma contratação de PJ, tá? É ridículo uma decisão dessa. Na defesa aqui da Cláudia Leite, eles até argumentaram que ele prestava serviços esporádicos, sendo chamado conforme a necessidade dos shows, que é a linha de defesa para ser feita numa ocasião dessa. Tá? E ele tinha liberdade de trabalhar para outras pessoas e de recusar os convites. Se ele não quisesse ir, ele não ia. Mas
como às vezes ele precisava e tudo mais, como às vezes ele poderia ganhar mais com a Cláudia Leite, ele ia. Mas e aí? E a empresa nesse meio tempo? O que acontece, né? Infelizmente, ser empresário no Brasil é caro. Por quê? Porque o seu trabalho ela não incentiva que as empresas funcionem de uma forma que seja viável, sabe? Seja viável. Isso aqui é mais uma decisão absurda e, infelizmente, estamos indo de mal a pior nesse país, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve para ver mais vídeos como esse. É o segundo vídeo nosso aí comentando notícias e espero que a gente continue muito bem com esse quadro aí.